Olá, meus queridos amigos do GPEC de Salvador. Uma ótima noite, que saudade de estarmos aqui juntos mais uma vez, sob a luz do nosso querido Mestre Jesus, estudando, discutindo seus ensinamentos através do Evangelho, e isso é uma grande alegria para todos nós. Muito obrigada pelo convite de estudarmos mais um pouquinho sobre os seus ensinamentos e que esses ensinamentos possam ficar conosco. Já envolvidos nessa paz que Jesus nos traz, possamos elevar os nossos pensamentos a Ele, o meigo Rabi da Galileia, nosso amigo de todas as horas, farol e guia da humanidade, rogando a esse amorável Mestre que derrame sobre nós suas bênçãos de paz, de harmonia, de entendimento, que nos favoreça com a compreensão dessa infelicidade real que hoje iremos tratar. Que Jesus abençoe esta casa, todos os seus mentores espirituais, suas equipes, seus trabalhadores e frequentadores, e aos lares e familiares de todos nós. Que abençoe o nosso planeta, os países em conflito e todos aqueles que necessitam de amparo, assistência, piedade e misericórdia. E que o seu amor reine entre nós. Bem, queridos amigos, é um fato que as mensagens do Evangelho, segundo o Espiritismo, são muito atuais. A gente vai levar milênios abrindo o Evangelho para ler e vamos achar seus ensinamentos sempre para a época atual em que nos encontramos. E nunca será demais, nessa fase evolutiva em que nos encontramos, conhecer os ensinamentos de Jesus, porque são a conduta, o código de conduta moral para o ser humano alcançar essa felicidade no reino dos céus, nessa felicidade que a gente espera aqui. O capítulo que nós vamos tratar é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu tópico 24, a infelicidade real. Quem fala nesse item 24 é o espírito de Delphine de Girardin. E a gente procuramos conhecer pouco, sobre esses espíritos da codificação, mas nós temos obras que hoje em dia nos dão ciência de quem são, de quem foram essas personalidades enquanto encarnada. Delphine de Girardin, ela casou-se jovem com um jornalista cujo sobrenome era Girardin, então ficou conhecida como a esposa do senhor Girardin, mas seu nome era Delphine, e ela era poetisa, conhecida nos meios diplomáticos, não, nos meios intelectuais da França daquele século XIX, e bem influente. Era escritora, também escrevia livros, mas sempre com pseudônimos masculinos, porque naquela época a mulher ainda não era aceita nos meios acadêmicos, jornalísticos, como escritora, como aquela que iria influenciar e formar ideias. Mas ela nasceu em 1804, o mesmo ano de Kardec. Ela desencarna em 1855, e o interessante é que 6 anos depois ela já está lá na obra da codificação, no Evangelho, falando sobre a infelicidade real. Ela era uma moça muito ativa, afoita, teve contato com Kardec, amiga de Victor Hugo, frequentavam os mesmos círculos. Inclusive, quando Victor Hugo foi exilado, foi expulso, ela o visitou com a família na ilha onde ele se encontrava. E lá ela faz uma experiência com as mesas girantes. Tenta, e Victor Hugo não era muito crente nessas coisas e as pessoas que lá estavam. Até que na última sessão ela consegue uma comunicação. E logo da filha de Victor Hugo, que havia desencarnado afogada num acidente.
E aí começam esses interesses, porque era comum na França. Então, a Delphine de Girardin era uma moça, morreu jovem, por cerca de seus 51 anos, influente, escritora, poetisa, jornalista, muito afoita, queria tudo às pressas, tudo rápido, muito ativa para a sua época. E tanto assim, não é de se estranhar que em 6 anos após o seu desencarne, ela já está ali falando na codificação com Kardec. Esse capítulo, a infelicidade real, está esse item, a infelicidade real, está inserido no capítulo 5 dos Bem-aventurados os aflitos. O seu título é esse. E trata exatamente das consolações, das justiças, das aflições, as causas atuais e anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, felicidade não é deste mundo, entre tantos outros tópicos que são bem enquadrados com a situação atual da humanidade, principalmente em se falando de depressão e suicídio, da infelicidade, das aflições que nos acolhem neste momento. Mas nesse mesmo capítulo, Delphine de Girardin vem nos falar que nós somos ainda apegados às ações da vida material e aos sentidos do corpo físico, e apegados a todos esses sentidos ainda à flor da pele, nós achamos que conhecemos a desgraça ou a infelicidade real, mas não. Os espíritos nos advertem que nossa visão ainda é apegada ao plano físico, que não é o real, ainda é o dos sentidos. Não, amigos, a miséria não está na fome, não está na falta do emprego que nos garante o sustento de todo dia. A gente vai se apegar a isso, porque nós precisamos nos sustentar para vivermos no mundo atual. Nós precisamos desse sustento, nós precisamos nos alimentar para manter a matéria, mas ainda nos prendemos aos sentidos físicos. Todas as dificuldades pelas quais passamos, a miséria real, essa infelicidade real, não está na ausência daquele ente querido que se foi, nas lágrimas e as dores que despedaçam nossos corações e que muitas vezes nos fazem nos sentirmos impotentes diante das dores e das dificuldades nossas e dos outros. Tudo isso só é desgraça real para aqueles que não veem o futuro, mas para nós outros, já conhecedores da doutrina espírita, para nós que já temos o conhecimento do porquê das dores e aflições, isso não é a desgraça real e nem a infelicidade. A infelicidade está muito mais nas consequências de um fato do que no fato, no próprio fato em si. E nós nos prendemos às coisas que estão mais sensíveis, mais na nossa pele, mais apegadas ao nosso coração. E Delphine de Girardin, ela nos alerta para observarmos as consequências diretas de cada acontecimento, mas com o conhecimento que temos, não com os olhos de quem não conhece as leis morais, a lei de ação e reação, a lei da destruição e do progresso, da evolução dos seres e a progressão das almas, segundo tiverem bem cumprido a sua missão, a missão que abraçou ao reencarnar e que era a sua necessidade atual. Então é com esses olhos que Delphine de Girardin vem nos chamar para apreciarmos e observarmos as consequências dos acontecimentos, não o acontecimento em si, para que a gente
não caia num julgamento equivocado dos acontecimentos. E olha que as dores não têm sido poucas, são muitas dores, nós sabemos disso. Todos nós estamos acometidos atualmente de alguma dificuldade, algum problema, seja de ordem moral, social, financeiro, de saúde. Se não for diretamente em nós, é com algum ente querido, algum familiar. E a gente tem que ter a consciência para parar e analisar esse fato com os olhos do espírita, os olhos daquele que conhece a vida futura, que conhece as leis morais e sabe que tudo que acontece agora tem um porquê e que não é aqui que se resolve, não é aqui que veremos essas consequências. Um acontecimento ditoso, meus irmãos, pode acarretar consequências funestas. Aquela alegria que vai nos fazer perder, aquela euforia que vai fazer com que passemos por cima de tantas coisas importantes. E um acontecimento que causa viva contrariedade pode acabar produzindo para nós o bem. Assim como aquelas, está lá no Evangelho, né? As tempestades que arrancam as árvores, derrubam muitas vezes algumas casas, derrubam muros, provocam crateras, mas ao mesmo tempo que elas trazem esses incômodos físicos, essas tempestades também promovem o saneamento do ar para que as contaminações não fiquem estagnadas e sejamos alvo dessas contaminações. Então, temos que ter um olhar diferente para os fatos, para as suas consequências. Amigos queridos, para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Mas essas consequências, a gente consegue vê-las aqui? Nós vamos conseguir avaliar as consequências de um fato na vida encarnada, nesse estágio em que nos encontramos? Não. É muitas vezes no além-túmulo que nós vamos conseguir avaliar as consequências daqueles fatos. Quando a gente se transportar para o além-túmulo, além da vida atual, aí lá sim no além, é que veremos essas consequências e como elas são sentidas por nós. Se aquilo que nós considerávamos alegria, felicidade, realmente era felicidade para nós, ou se aquilo que considerávamos tristeza, infortúnio, dificuldade, problemas, se realmente era a dificuldade. Delfine de Girardin nos revela que a infelicidade real revelou-se aos seus olhos como espírito, e ela pôde nos afirmar que a infelicidade real é a alegria, é o prazer, é o tumulto. E agora então, estamos em pleno folguedo de São João. O Nordeste, o sobrenome do Nordeste é São João, é festa junina, é folia. E quem não gosta deste São João? Devo confessar, adoro. É uma época do ano tão esperada para se reunir com a família, para nos reunirmos à mesa, para dividirmos momentos felizes, mas nem sempre é isso que a gente pensa. Nós pensamos nas festas de rua, nós pensamos nas aglomerações, nós pensamos nos tumultos. E olha aqui o que Delfine de Girardin nos revela, que a infelicidade real se revelou aos seus olhos e ela pôde nos afirmar que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade. Quanta corrida para comprar roupa, para desfilar nas festas de São João, sem se preocupar com o endividamento, com as dificuldades. Correr para ter coisas e não lembrarmos, enchermos nossas mesas e não lembrarmos que existem mesas e pratos vazios. É a satisfação louca da vaidade e que faz calar a consciência.
tudo isso, toda essa agitação, essa alegria, esse prazer, esse tumulto, faz com que a gente cale a nossa consciência. E aí comprimem a ação do pensamento e atordoam o homem com relação ao seu futuro. E que futuro é esse senão a imortalidade? Lembramos disso? Qual é o nosso futuro? É a velhice? Nós que para lá iremos alcançar os 80, 90 anos com virilidade, com saúde? Não. Isso é estágio físico atual. No estágio em que nos encontramos nominal, nós temos um período para viver mais ou menos de acordo com o nosso usar do tempo e das energias que trouxemos para a encarnação, se vamos favorecê-las ou reduzir-lhes para diminuir ou aumentar o tempo de encarnação para repararmos nossos débitos. Mas o fato da nossa realidade é o quê? Imortalidade. Somos imortais. E temos que enxergar com essa visão de espíritos imortais, não de espíritos mergulhados na carne. Esse período é pequeno e é passageiro. As provações, qual credoras impiedosas, nos aguardam e nos cobrarão. Chegarão de diversas formas durante a nossa encarnação, nessa própria encarnação em que nos encontramos ou na reencarnação futura, mas essas provas virão porque nós fizemos calar a consciência que está aqui, ó, vivinha, as leis de Deus na nossa consciência gravadas. E a gente, por um momento de turbilhão, um momento de alegria, satisfação, de prazer, tumulto, vã agitação, a gente faz adormecer essa consciência, nós sufocamos o pensamento da verdade, da realidade que temos, que já conhecemos com a doutrina espírita. E aí veremos essas provações virem nos cobrar impiedosamente aquilo que deixamos de fazer. As elucidações de Emmanuel sobre esse tema, sobre a infelicidade, que eu fui olhar algumas questões sobre esse tema, alguns artigos, algumas palestras, para a gente buscar um subsídio e esclarecer melhor. E encontrei esse texto de Emmanuel, que está lá no livro Perante Jesus, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel, esse sábio, esse grandioso espírito que já está reencarnado, né? Segundo a orientação Chico e os próprios espíritos, já está reencarnado e fará o seu papel na nossa era aqui no planeta. Ele vem nos alertar sobre a infelicidade. Não é no seu ponto de vista. Ponto de vista é algo que é vago, digamos assim, que pode não estar certo, mas no seu conhecimento de espírito evoluído, que já havia passado pelas dores, já havia passado pelos erros, os equívocos, e teve a oportunidade de conhecer a luz, a verdade, e segui-la, aproveitar desde então, ele veio nos elucidar sobre o que é essa infelicidade real. Ante o manancial de bênçãos do Espiritismo com Jesus, e você vê que ele frisa bem isso. Dentro desse manancial que nós encontramos, que são bênçãos. Que bênção é essa? O Espiritismo com Jesus. Exatamente o Evangelho, os seus ensinamentos e o Espiritismo como o Evangelho redivivo para a gente. A verdadeira infelicidade será sempre. Olha o que ele coloca como infelicidade, gente. Receber sem dar. Reter os bens do mundo sem distribuí-los. E principalmente nesses períodos de festa, como nós nos apegamos ao egoísmo, à ganância, pensamos só em nós
e esquecemos que tem tanta gente precisando, tem tanta campanha de auxílio aos irmãos. Vocês vejam que Alagoas e Pernambuco continuam precisando de assistência. Eu chorei tanto quando eu vi os Anjos do Bem chegando com caminhões, com toneladas de alimento, com milhares de cobertores, de colchões, fogões, gás, para aquelas pessoas de Pernambuco e de Alagoas. Isso é algo grandioso. Hoje eu recebi uma mensagem de uma jovem sobrinha lá no Rio, solicitando que quem pudesse ajudar, mandasse um pequeno valor, que no Rio está muito frio e eles precisam dar quentinha e agasalho para as pessoas. Se a gente pudesse ajudar, doando mantimento, doando agasalhos. Como eu estou longe, né? Eu estou aqui na Bahia, eu fiz a minha doação em verba e mandei a mensagem para ela que estou tão feliz por ela estar fazendo isso. Vi hoje as filas em Belo Horizonte para o bandejão, o prato comunitário. As pessoas se doando com amor para fazer uma canjiquinha. A canjiquinha salgada não é a canjiquinha doce aqui do Nordeste, mas aquela que a gente costuma comer no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste. É uma canjiquinha feita com paio, salame, todos os temperos. É um prato muito gostoso, rico, que alimenta, aquece. Então a senhora doando todo o seu amor para fazer um panelão, as pessoas cortando verduras, legumes, cozinhando feijão, arroz, canjiquinha, e aquilo é um prato que aquece. E a fila quilométrica das pessoas desabrigadas, em estado de rua, desempregados, achando um prato para aquecer seu estômago. E pessoas que distribuem, colocam agasalhos na rua, cobertas, penduradas, para as pessoas passarem e pegarem. Então você veja o que é a infelicidade que Emmanuel nos diz aqui, porque ele está lá no plano espiritual e pode avaliar dessa forma, com os olhos da verdade. A infelicidade real é receber sem dar, é reter os bens do mundo sem distribuí-los, guardar a fé, menosprezando os que sofrem o frio da indiferença, iluminar a si mesmo, escarnecendo os que ainda jazem na sombra. E olha que está lá o alqueire, não se deve guardar a lamparina embaixo do alqueire, mas iluminar a todos. Exibir humildade, amaldiçoando as vítimas do orgulho. Quantas vezes nós mesmos nos fazemos humildes ou pensamos que estamos sendo, mas falamos mal daqueles que ainda são orgulhosos, que ainda são prepotentes e vaidosos. Isso não é a humildade real. Nós temos que ser humildes por completo. E olha que o humilde por excelência, ele não recriminou, não amaldiçoou, não fez nenhum comentário de mal contra aqueles que ainda não tinham a humildade em si. Ornar a própria senda com os mais altos valores culturais, recusando a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância. Ah, meus amigos, reter em nós os conhecimentos que temos dessa doutrina abençoada e não esclarecer nossos irmãos a partir de nós, dos nossos esclarecimentos, da reforma de nós mesmos, como isso é infelicidade para nós no plano espiritual. Porque será perguntado o que foi feito dos dons que recebemos, e um dom maravilhoso é a inteligência, é a cultura, é o conhecimento. Então nós não podemos recusar a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância. Infelicidade real é conservar a própria saúde, olvidando os enfermos. Quantos de nós somos egoístas?
Queremos as primeiras vagas, as primeiras filas. Exigimos os tratamentos, a atenção e não pensamos que num ambiente hospitalar ninguém está ali brincando, estão todos cuidando de alguém. E eu, às vezes, vejo nesses ambientes, atualmente eu tenho andado muito nesses ambientes hospitalares, e eu vejo algumas pessoas com aquele toque de egoísmo, impacientes, intolerantes, querendo ser atendidos a qualquer custo, passar à frente dos outros, sem compreender que existem outros enfermos, cujo estado é mais grave, mais urgente que o seu. Infelicidade é encastelar-se no conforto, esquecendo os que são afrontados pela miséria. E olha aí, o auxílio para Alagoas, para Pernambuco, para o mundo, chamando-nos a consciência para doar. O infortúnio real será ainda, meus amigos, ensinar o bem sem praticá-lo. Eita, que isso pesa pra gente quando chega no plano espiritual. Chegarmos lá tal qual Satanás pregando em Quaresma. Não praticamos nada do que ensinamos. Mas talvez algo nos seja retido ainda em benefício, sabe por quê? Aquilo que a gente ensinou, o ouvido mais próximo era o nosso. Então a gente aprende para uma próxima encarnação. Mas a nossa consciência vai nos cobrar isso. Conhecer a verdade e consagrar-se ao erro sistemático, porque é conveniente. Eu sei que é errado, eu conheço a verdade, mas eu ainda dedico-me ou me ocupo nos erros sistematicamente, porque é do meu interesse material, esquecendo que a realidade é a espiritual. Aceitar os princípios da sublimação espiritual, mergulhando-se nas trevas da animalidade e da estagnação nas linhas inferiores do mundo. Nossa, nós já passamos dessa passagem, né, desse estado animal. E a gente conhece os princípios dessa sublimação do espírito, mas nos mergulhamos ainda nas trevas da animalidade, como se estivéssemos presos a um lodo que não nos deixa escapar. Temos que fazer esforço para sair desses sentidos que nos deixam mais próximos aos animais. Saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo no fundo despenhadeiro da ilusão. Saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo lá no fundo do despenhadeiro da ilusão. Nós conhecemos o caminho da elevação. Nós sabemos que só há um caminho, Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Os seus ensinamentos. Matar o tempo destinado a enriquecer-nos a vida. Ah, ociosidade. Ah, preguiça. Como isso vai cobrar nossa consciência quando estivermos no plano espiritual? A nossa consciência vai cobrar. O que você fez do seu tempinho útil? O que você fez das suas horas? Aproveitou em bem do próximo, em bem de si mesmo? Enriqueceu sua vida de bens espirituais, de valores morais? Ah, meus amigos, há muita felicidade na Terra que não constitui senão trilho descendente para o abismo da aflição. E nós sabemos disso. Quantas felicidades nos encaminham para o abismo dessa aflição. Muitos riem agora, ostentando falsa alegria na máscara de carne para chorarem amargamente depois. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Almas inúmeras se julgam bem quando apenas se encontram bem mal no exclusivismo a que se afeiçoam, e outras tantas se supõem mal dotadas pela experiência, encontrando nas dores que as assaltam o acesso à libertação do mal a que se escravizam. Veja aí,
O que para nós, apegados ainda às coisas materiais, é paradoxo. Quantos se julgam mal e estão bem, e quantos se julgam bem, mas na verdade estão mal. A felicidade duradoura e justa nasce para nós da felicidade que ascendermos no caminho dos outros. E por isso, compreendendo com o Evangelho que mais vale dar que receber, procuremos distribuir os bens que o Senhor nos empresta a bem de todos, na certeza de que somente assim conquistaremos em nosso favor a felicidade do sumo bem. Dar, ceder ao próximo, emprestar, doar, tudo que a gente tiver de bem em nós, que a gente saiba utilizar para acender a felicidade no caminho do nosso irmão, daqueles que convivem conosco, dos nossos irmãos do centro espírita, nossos irmãos de caminhada, nossos familiares, aqueles mais difíceis, que saibamos encontrar o acesso de cada coração, no trabalho, no nosso dia a dia, saibamos acender essa felicidade nas vidas das pessoas que desfrutam da nossa existência e compartilham a nossa vida. E aí nós conquistaremos em nosso favor a felicidade do sumo bem. Que o Espiritismo, meus amigos, nos esclareça e recoloque para nós, sob os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, o que nós consideramos infelicidade e o que nós consideramos felicidade, para entendermos que a felicidade real não é o que achamos e que a infelicidade, na verdade, é aquilo que nos conduz a um estado melhor no plano espiritual. Então, que a doutrina que nos esclarece, que é o Espiritismo, recoloque para nós sobre os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, deformados. A nossa visão de verdade e erro, de felicidade e infelicidade, está deformada por nossa cegueira. E que longe de fugirmos ao perigo, prefiramos a luta que nos fortalece e faz evoluir. Que importa, ao que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha a vida, a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. E é isso que importa para a gente. Nós temos o esclarecimento desse Consolador prometido. Os tempos são de dificuldades, os tempos são de dores e sofrimentos, e nós somos consoladores. Nós fazemos parte dessa obra do Cristo e devemos nos fortalecer para consolar e esclarecer os nossos irmãos em dores. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos dê claridade espiritual para compreendermos que mais vale perder a carne do que perder o espírito, e que é melhor para nós fortalecermos-nos nas dores do que pensarmos estarmos alegres, na vã alegria, na vã felicidade que nos põe a perder. Lembremos das palavras de Emmanuel através da pena de Chico Xavier, e que esses ensinamentos permaneçam conosco, para que a infelicidade real se nos afigure, se nos mostre como ela realmente é. Não fazer o bem que podemos fazer. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Um grande e carinhoso abraço a todos. E que esses festejos que vêm pela frente sejam com tranquilidade, com harmonia, com a felicidade de corações afins, corações amigos, fraternos, compartilharem momentos agradáveis juntos, sempre sob a lembrança dos ensinamentos de Jesus. Muita paz. Um beijo e um abraço carinhoso a todos.